Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9, o livro que nos traz informações importantíssimas porque nos falam da criação da igreja, a igreja que tem um papel fundamental na nossa vida, na nossa existência, porque Deus criou o sol, Deus criou a lua, as estrelas, mas Ele criou a mim e a você para o seu louvor. Vamos falar juntos? Fomos criados para o louvor, não é? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o louvor, são as boas ações que nós fazemos. Capítulo 9, um registro interessante de um nascimento. Quando nasce alguém, é motivo de muita alegria ou não? Porque vocês que têm filhos sabem disso, como é bom ver alguém nascer, não é? Paulo nasceu de novo. Capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 20. E uma parte do versículo 19 também. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos os levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz e em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Versário divino. Como que Deus é providencial, como uma vida que queria conhecer de verdade o Senhor, ele buscava ter um relacionamento correto com Deus, e o Senhor providenciou tudo para que ele pudesse conviver com Deus, ser sustentado por Deus, receber do Senhor o perdão, a reconciliação e a vida eterna. É tudo o que nós precisamos, não é? Então nós vamos agradecer a Deus porque eu creio que você e eu chegamos aqui nesta noite buscando as coisas que são do alto, né? O dia a dia, a semana vai correr, se Deus quiser, né? Nós vamos resolver as nossas questões, mas nós estamos priorizando aquilo que é lá do céu, a eternidade. Mas é preciso nascer de novo, né? É preciso passar por um berçário que Deus providencia, e Saulo é um exemplo importante para cada um de nós, como que o Senhor age na nossa existência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esses momentos em que estamos aqui reunidos como Igreja de Jesus Cristo, para sermos fortalecidos para mais uma semana, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade, e que nós estejamos realmente fundamentados, única e exclusivamente, na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi assim que os Teus servos vivenciaram a vida cristã. E nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina como Tu cuidas de nós perfeitamente.
E isso é feito no poder do Espírito Santo, mediante as promessas, as garantias que nós temos na Tua Palavra, e no nome de Jesus. Amém. Pessoa extremamente religiosa. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem, não, eu não sou religioso. Às vezes são as pessoas mais religiosas que existem na face da terra, porque elas estão buscando e não se encontram em nenhum lugar. Então nós vemos que é necessário nascer de novo. O apóstolo Paulo passou por essa experiência, ele, convicto de que estava fazendo o que é certo, perseguiu os cristãos, mas nós vemos agora ele numa realidade totalmente transformada. Quem que faz a gente nascer de novo? Quem? Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos apresenta Jesus, o Senhor e Salvador, que foi crucificado, que morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou. E Jesus já havia nos ensinado que o Espírito Santo faria essa tarefa de uma forma completa. Então ninguém consegue nascer de novo por si mesmo. É preciso que haja uma ação do Espírito Santo. Jesus comparou como se fosse uma semente. A semente é lançada e a semente foi colocada na nossa mão, você lança e ela germina na terra pelo poder de Deus. Assim também é a nossa vida. E ele conseguiu passar por esse processo, né? E eu creio que todos nós que estamos aqui passamos por esse processo de nascer de novo. Quando o Espírito Santo vier, ele já veio, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então ele veio para nos revelar a primeira ação, a primeira intervenção de Deus na nossa vida definitiva, que é fazer com que nós possamos nascer de novo. Nasceu de novo, né? E agora? Vocês imaginem uma pessoa que era fariseu. Fariseu eram os especialistas da religião da época. E foram as pessoas mais criticadas por Jesus, mais avaliadas, mais condenadas por Jesus, que só Jesus tem poder de condenar alguém, né? De criticar e de lançar uma sentença. Agora vocês imaginem um homem que se caracterizava por colocar em primeiro lugar a sua religiosidade. E o que Jesus dizia a respeito desses fariseus? Que eles eram pessoas que colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens, muitas regrinhas, muitas leis, muitas cerimônias. No entanto, eles próprios não se dispunham a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizavam tem como alvo serem observados, eram pessoas que queriam aparecer. E Jesus chegou a dizer, ai de vós, guias cegos. Quem seria um protótipo de tudo isso? Saulo. É uma ação total de Deus na vida do ser humano? Transformar alguém que era assim? Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele perseguia os cristãos, ele assolava a igreja. É possível imaginar que alguém assim iria nascer de novo? Se existe algo extraordinário que eu e você encontramos em Jesus, Ele é a única pessoa que nos dá a oportunidade de começar realmente tudo de novo. Às vezes você não tem vontade de começar tudo de novo. Você olha para o teu passado e você vê quantos fracassos. As vitórias às vezes não trazem grandes alegrias para a gente, porque são vitórias humanas, são vitórias materiais, são vitórias sociais, até vitórias familiares. Às vezes não preenchem a nossa sede de Deus. Por isso que quando olhamos o passado de Saulo e quando vemos o que Deus fez na sua vida, então você pode lembrar, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, eis que estou fazendo tudo de novo.
É essa a proposta de Jesus para você como ser humano, para você como esposo, como esposa, como pai, como filho, como cidadão, como crente em Jesus Cristo. Essa é a ação extraordinária de Deus. E quando nós falamos do berçário divino, é interessante nós prestarmos atenção como essa ação foi tão rápida. Em questão de dias, ele estava transformado. Às vezes nós falamos assim, não, a pessoa se converte, agora ela precisa ir para uma classe de escola bíblica, catecúmenos, não sei nem quem arrumar esse nome, né? Você não vai achar esse nome na Bíblia. E a gente vê, às vezes, que todo aquele trabalho que você faz em cima da pessoa, às vezes um esforço muito grande da igreja, a gente não vê resultado. Por quê? Porque a ação de transformação é uma ação total de Deus. É isso que nós precisamos entender. Descansar em Deus. Qual é a palavra que gerencia toda a existência humana, se quisermos? Vamos ver, quem lembra de manhã? Qual é a palavra que gerencia toda a nossa vida? Lá, logo no 7º dia, Deus falou o quê? Descanso, sábado. Ele faz alguém nascer de novo, e Ele faz com que alguém de repente se torne uma pessoa como nós sabemos que ele se tornou, uma pessoa que percorreu os séculos que nós conhecemos, inclusive vivemos num estado que recebeu o seu nome, Saulo, depois recebendo o nome de Paulo. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Como Deus lava o nosso coração, né? Por isso que nós temos que ficar o dia inteiro sendo agradecidos a Ele, porque Ele está sempre lavando o nosso coração. Não se lembre das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Eis que estou fazendo coisa nova na vossa vida. Vou colocar um rio no deserto. Vou colocar águas nos lugares ermos. Porque eu quero criar um povo para o meu louvor. Certamente Saulo é um exemplo para nós importante, não é? Aquele que se considerava o principal e o pior dos pecadores. Você não vai encontrar ninguém falando isso, né? A não ser Saulo. Nós falamos porque conhecemos, né? Nós falamos porque aprendemos com ele, mas dificilmente você vai encontrar um líder religioso, alguém dizer assim, eu sou o pior dos pecadores. E Saulo falou isso, depois de ter sido convertido, ter nascido de novo. Então, uma vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, por isso que nós vemos que esse berçário de Deus é um berçário perfeito. E agradecemos a Deus por isso. E a partir daquele momento, então, ele só pensava nas coisas do céu. Ele escreve aos Colossenses, né, como nós vimos hoje, ele fala assim, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, eu e você fomos ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Então Ele quer que nós estejamos priorizando, buscando em primeiro lugar as coisas celestiais, porque as demais coisas Ele cuida, da sua comida, do seu vestuário, do estudo dos seus filhos. Se você colocar em primeiro lugar o sábado, o descanso, né? Quem é o nosso sábado? Jesus. O que o sábado é na nossa vida? Todos os dias da nossa existência com Cristo. Cada dia que você está vivendo está relacionado com aquele 7º dia que falou, olha, nada mais se criou, agora só vai haver perpetuação, só vai haver sustentabilidade, então vocês podem viver o sábado. Então nós vimos isso na quarta-feira, hoje de manhã novamente, a Escola Bíblica pediu para que pensássemos sobre o sábado. Vamos descansar. Nascer de novo. Está relacionado com o berçário de Deus, não é? Em que Ele faz tudo. Você só nasce. É impressionante como Deus nascer de novo, né? Eu ganhei um vasinho lá, 40 centímetros por 40, cheio de cebolinhas.
Aí a gente comeu as cebolinhas, foi tirando, arrancando, aí ficou um vaso vazio. Começou a crescer mato. Aí sabe o que eu fiz? Estava no mercado, vi lá um envelopinho de semente de rúcula. Falei, vou levar essa rúcula. Dei uma ajeitadinha na terra, joguei a semente lá. Passado 3, 4 dias eu fui lá e fiquei assustado. Cobertinho de verde. Nascer de novo? É assim que Deus faz. Eu nem imaginava, não me custou nada. Fui lá, valor mínimo, que você pega um envelopinho de rúcula. Eu falei, vou levar a rúcula, eu gosto de rúcula, vou levar. Vou ver o que vai acontecer. Não fiz nada, irmãos. Demorou 4 dias, 5, acho que 4 dias, estava repletinho de verde. É assim que Deus faz na vida do ser humano. Nascer de novo, a semente, a palavra de Deus. Quando nós nascemos de novo realmente, quando nós vemos essa ação do Espírito Santo lavando o nosso coração com o sangue de Jesus, tirando de nós os nossos pecados, uma ação total, perfeita de Deus, você sabe o que acontece? Você não se cala mais. Você quer falar de Jesus para todo mundo. Que pena que muitas vezes nós vemos as pessoas perderem essa alegria de falar de Jesus para todo mundo. Aquela hora que Paulo foi transformado, nasceu de novo, ali no berçário de Deus ainda, ele começou a falar de Jesus para as pessoas. Ele foi para Damasco e começou a falar de Jesus, mas como é que pode? Ele perseguia aqueles que falavam de Jesus, agora está falando de Jesus. Irmãos, não tem nada para você falar nessa vida a não ser Jesus. Irmãos, falemos do nosso Salvador, né? Nós cantamos aí o 421, e nunca do cantor cristão. A gente fala de tanta coisa, fala de Jesus para as pessoas. E ele dizia, eu não vou falar do Jesus que resolve todos os problemas das pessoas materiais, namoro, casamento, dinheiro, saúde. Eu vou falar de um Jesus crucificado. Diferente, né? Os evangelhos que a gente anda ouvindo por aí, né? Jesus crucificado. Jesus morreu por mim. Então, no berçário de Deus acontece isso. Só se fala de Jesus. Ele estava na cidade de Corinto. Aí o Senhor entrou em contato com ele novamente e falou, não temas, não tenhas medo. Continua pregando, não te cales. Vocês vão aceitar essa palavra do Senhor? Nós vamos falar o que para as pessoas? Que a solução para elas qual é? Alguém está compartilhando um problema, uma dificuldade com você, você vai falar o que para ela? Jesus. Fala Jesus. Enfrentou oposição. Mas porque nós enfrentamos oposição, vamos deixar de falar de Jesus? Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Foi assim que os discípulos falaram quando as autoridades judaicas queriam que eles não falassem mais de Jesus. Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus. Irmãos, não precisam ter medo. Eu não estou falando para vocês fazerem uma coisa que eu já não tive a experiência. Dá certo. Dá certo, pode falar. Você está levando seu filho para o médico? Fala Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer cuidar da nossa vida em todos os pormenores. Jesus fez questão de dizer que não cai uma folha de uma árvore que Ele não tome conhecimento. E os fios de cabelos da nossa cabeça estão todos contados, computados. Nós cantamos que toda a natureza quer louvar ao Senhor. Os vales se cobrem de trigo, né? E as montanhas de gado. E diz assim, exultam, cantam, a natureza exulta ao Senhor. Olha que doce sinfonia. Não é gostosa a sinfonia? Acalma, você fica tranquilo, você respira melhor, porque o ar está mais umidificado. Você vai dormir melhor esta noite, em nome de Jesus. Se a natureza fala de Jesus, por que eu não vou falar de Jesus?
Por isso que Jesus disse assim: vocês estão falando que é para mais tarde, né? Ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Assim se alegram juntos semeadores e ceifeiros. Quando nós falamos de Jesus, você pode ter certeza que alguém vai receber Jesus no coração, vai ter a sua vida nascer de novo, vai ter o seu nascer de novo, vai começar a querer falar de Jesus para as pessoas. Então o que está faltando para os cristãos do século 21 é essa convicção. Você não precisa pegar uma Bíblia ou um folheto e sair de porta em porta. Se você quiser, se o Espírito Santo mandar você fazer isso, você faça. Mas você tem que fazer isso lá no seu ambiente de trabalho, na escola. Não tenham medo de falar de Jesus na faculdade. Se você quer um lugar que precisa de Jesus, é dentro do ambiente universitário. As experiências que nós temos tido com jovens que continuam falando de Jesus, é uma bênção, irmãos. Uma bênção ver aqueles meninos que não se envolveram com a droga, não se envolveram com a promiscuidade. Vocês souberam o que aconteceu esses dias aí na FAI, né? Uma menina ficou toda queimada de ácido no trote. É triste ver uma coisa dessas, né? E uma talvez vai ficar cega de um olho. Trote. Então precisa de Jesus ali dentro? Como precisa de Jesus dentro do ambiente universitário? Nós estamos aqui assentados para... Nós vamos tomar uma decisão. Nós vamos agora sair daqui. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Eu vou falar de Jesus para os meus filhos, né? E quem foi o pediatra de Saulo? Barnabé. Deus usou Barnabé. Interessante, nós precisamos de apoio, como nós precisamos de apoio, né, para continuar essa caminhada, para continuar anunciando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando as pessoas de Damasco não entendiam o que estava acontecendo, houve irmãos que ali cuidaram dele. Quando ele voltou a Jerusalém, então a coisa ficou séria. Ele falou, mas como é que pode? Ele veio aqui pegar autorização para matar todos os cristãos, prender e matar. Agora ele vem aqui falando que tem Jesus no coração dele. Aí os discípulos, não vão deve ser conversa dele. Será que ele se converteu mesmo? Mas havia alguém que tinha sensibilidade, percepção, para saber que ele estava diante de um irmão, Saulo. E o nome dele é Barnabé. Então nós precisamos, né, desse Barnabé. Ele confortou Saulo, ele encorajou para que ele continuasse, né? E nós, como igreja de Jesus Cristo, cada um de nós tem que cuidar um do outro, né? Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E o que mais nós temos em comum é a palavra de Deus, é as orações. No partir do pão, nas orações. Então nós precisamos, no berçário de Deus, acontece o nascimento, não conseguimos ficar mais calados, né? O nenê chora, não chora? Nós não nos calamos. E nós temos o apoio, um apoio perfeito, um apoio que vem da palavra, um apoio que vem da comunhão, da convivência com o povo de Deus. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus deixou bem claro que o mundo está precisando urgentemente de uma ação especial de Deus. Da mesma forma como o povo no Egito, 430 anos, os últimos anos de muito sofrimento, eles começaram a clamar a Deus para que Deus desse libertação para eles. Nós vivemos numa cidade que precisa de libertação. Nós vivemos no meio de famílias que precisam de libertação. E quem duvida daquilo que Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Nós vivemos num mundo, as pessoas estão cansadas de comprar, cansadas de comer, cansadas de beber, cansadas de usar droga, cansadas de consumismo. Os dependentes químicos, eles chegam a chorar, dizem assim, eu quero me libertar disso. Estão cansados.
Você compra, e de repente você olha, para que eu não estou comprar? Se você comprou mais do que você precisava, você fez o que com o resto? Você pega um celular, fica o dia inteiro na internet, e de repente que aconteceu? Nada. Contei para vocês uma menina que na internet, que entrou num quadro de anorexia violenta, e o celular dela quebrou, foi para o concerto, ela voltou a comer. Uma coisa assustadora. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Contei para vocês na quarta-feira, né? Quadro grave, um dos quadros mais graves que a gente tem na saúde mental. E a gente fala, tira esse celular da mão da menina, 13, 14 anos. Aí o pai falou, não, que lá todo mundo usa celular, não é isso por causa disso não. Só que depois que o celular quebrou, pela graça e pela misericórdia de Deus, ela voltou a comer. E agora ela dizia assim para a tia, só 2 horas por dia, porque ela ficava a noite toda. Cansada de celular, nunca nem mais comia. Irmãos, é esse o mundo em que nós vivemos. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. Essa palavra é excelente, ela vem para os nossos dias mesmo. Ela percorre toda a história da humanidade. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. A pessoa que está trabalhando do seu lado está cansada e oprimida se ela não estiver com Jesus. Se ela não tiver uma Bíblia para ler, para se fortalecer na palavra de Deus. Se ela não saber que quando ela for orar, Saulo era extremamente religioso, mas ele não conhecia ainda o único e suficiente intermediário, um só Deus e um só mediador. Ele não conhecia quem? Ele conhecia Deus, mas ele não conhecia quem? Jesus. Então o conhecimento que ele tinha de Deus era distorcido. Não era o Deus verdadeiro. Não era o Deus que ama, o Deus que é justo, o Deus que é bom, o Deus que não fica pegando picuinhas na vida da gente para ver onde nós estamos errados. Ele conhecia esse Deus, mas ele conheceu Jesus, agora sim. Agora é o Deus que faz todas as coisas novas. Então, por isso que ele precisava do apoio humano para continuar a missão dele. Por isso que ele não se calava. Por isso que nós temos a certeza que ele nasceu de novo. Vamos aceitar esse convite que Jesus fez? Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Irmãos, nós precisamos orar isso aí a todo momento, porque o mundo em que nós vivemos precisa ser beneficiado com o berçário de Deus. E o que é fantástico nesse berçário é que as coisas acontecem rapidamente, tudo no poder do Espírito Santo. Deus vai usando pessoas, mas usando no poder dele, sem muita organização, às vezes métodos, né? Que nós falamos métodos, não, é o poder de Deus. Com ordem, com decência, claro. Com agenda, faça uma agenda. Não, agora a partir de hoje eu quero falar de Jesus todos os dias. Dizem que o William Carey, que foi um dos primeiros missionários que foi para a Índia, ele chegou na Índia e falou assim, Senhor, eu quero uma alma por dia. Aí o Senhor começou a dar uma alma todo dia. Todo dia alguém batia na porta dele, encontrava com alguém, ele falava de Jesus na Índia, hein? País extremamente religioso e que não tem nada a ver com o nosso cristianismo, né? E tem um templo lá que tem mais rato do que gente, né? Aí ele começou a pedir 2. Deus começou a dar 2. Depois começou a pedir 3. E foi assim. E chegou uma hora e falou, Senhor, manda quanto o Senhor quiser. Você pode achar que é uma história, né? Mas aconteceu, William Carey. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, praticamente todos, não ficam um dia sem receber um WhatsApp da vida aí. Ou um telefonema. Alguém fica? É praticamente impossível você não se relacionar, não ter um contato com alguém. São oportunidades que Deus está nos dando. Não te cales. Não te cales. Não é isso, Eduardo? É isso, Paulinho? Né? Nós precisamos suplicar que Deus nos abençoe. Porque o berçário de Deus é perfeito. Ele faz você nascer de novo. Ele te dá apoio, te dá suporte. Ele faz com que você se sinta feliz. Porque Jesus disse, se alegram o semeador e quem colhe. Quem semeia a palavra é o nosso Deus. Nós apenas colhemos. Jamais eu imaginei que aquelas sementinhas ali, jogadas ali, sem, né? Vou jogar, fiz tudo direitinho, mas
De repente, está lá. Daqui uns dias eu vou comer rúcula, né? Tem o quê? Então, agora eu estou pensando, vou arrancar umas para comer e já deixo para... Estou ficando agricultor. Irmãos, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, porque essa semente, a semente é a palavra de Deus, ela fez com que eu e você nascêssemos de novo para participar desse berçário, e Deus cuida de nós de uma forma perfeita. Então, quando nós falamos de Jesus, a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós. Sabiam disso? A primeira pessoa que está se fortalecendo é você. E depois, todo o suporte vem de Deus. Ele precisou de um apoio, recebeu o apoio e se tornou um missionário, pelo menos humanamente falando, mais conhecido dos tempos do cristianismo, né? 13 cartas foram escritas por ele, 13 cartas de fortalecimento, de encorajamento, 13 cartas, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, porque sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Foi ele que escreveu, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam colocadas diante de Deus, através da oração e súplica e com ações de graça, e a paz de Deus vai cuidar, vai tratar o nosso coração. Experiência de Paulo também. Então, muito gratidão a Deus. Um homem que foi realmente transformado. O berçário de Deus é perfeito, não é? Não precisa de UTI, né? Graças a Deus por isso. Vamos orar? O que você quer fazer? Eu não quero me calar. Eu quero falar de Jesus para todas as pessoas. Eu quero orar pelas pessoas. E todas as oportunidades que eu puder de falar de Jesus, eu vou falar. Não importa se é o presidente da República, se é o meu chefe. Se for hora de falar, eu quero falar. Agora, se não for hora, espera, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo teu berçário, que é perfeito, fez com que pessoa como Paulo nascesse de novo, uma pessoa de convicções, de violência, para alcançar os seus objetivos, mas que foi transformado pelo novo nascimento, promovido pelo Espírito Santo. Então, agradecemos que só o Espírito Santo tem poder de fazer com que a gente nasça de novo. Só o Espírito Santo tem que fazer com que poder para que nos dar uma saúde espiritual, de tal forma que nós possamos exercer a missão que tu deixaste de sermos tuas testemunhas, teus representantes, teus ministros, teus embaixadores, sal da terra e luz do mundo. Nós te imploramos, Senhor, que essa saúde venha de ti e nós te louvamos porque a providência tua é perfeita. Que cada dia mais possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios da plenitude tua e alcançar aquilo que nós mais desejamos. Ver os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, ver este mundo se prostrando aos pés de Jesus, recebendo perdão, salvação e vida eterna. Que tudo isso seja feito com a plena consciência de cada um de nós, que é o poder do Espírito Santo que faz, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.